por escalar. O que significa? Ele vai pegar todos os números dessa matriz e multiplicar pelo número escalar para originar uma nova matriz. Por exemplo, 2 vezes 3, 6. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 7, 14. E 2 vezes 11, 22. Explicar a multiplicação de duas matrizes. Lembrando que a multiplicação de duas matrizes não é comutativa. Então, multiplicar a matriz A pela matriz B vai ser um resultado diferente de multiplicar a matriz B pela matriz A. Na multiplicação de uma matriz A composta de m linhas e m colunas por uma matriz B composta de p linhas por q colunas, ela só é possível se o número de colunas da matriz A for igual ao número de linhas da matriz B. E ela vai originar uma matriz C composta de m linhas, ou seja, o mesmo número de linhas da matriz A, e q colunas, ou seja, o mesmo número de colunas da matriz B. Aqui nós temos um exemplo onde 2 vezes 3 é igual a 6, 2 vezes 5 é igual a 10, a soma 16, 2 vezes 7, 14, mais 2 vezes 11, 22, 39, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 5, 10, a soma 16. 2 vezes 7, 14, 2 vezes 11, 22, a soma 39. Então nós vamos obter uma matriz 16, 16, 29 e 39. O que você pode observar que é bem diferente de multiplicar uma matriz, a mesma matriz, por 2 e essa matriz por outra matriz somente composta por 2. Os resultados vão ser bem diferentes. Bem, agora vamos falar do transposta. A transposta é uma operação de matrizes que basicamente é tudo que é linha vira coluna e tudo que é coluna vira linha. Nesse exemplo, podemos ver que a linha 1 se tornou a coluna 1 e a linha 2 se tornou a coluna 2. Podemos observar também que a coluna 2 da primeira matriz se tornou a segunda linha e a terceira, a terceira. E em todos os exercícios sobre transposta, quando você souber que ele está pedindo transposta, tem um T fora da matriz no canto superior direito. Então, pessoal, agora eu vou ensinar para vocês como calcular a inversa de alguma matriz. Só que antes disso, a gente tem que entender como funciona a determinante. A determinante, como está escrito aqui, ó, é a representação de uma matriz em um só número. E para calcular a determinante, a matriz deve ser quadrada, isso é, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4 e assim por diante. Como calcular em matriz 2 por 2? Isso é bem simples. O que você tem que fazer, ó, tá vendo aqui, ó, esses 1, 2, 3, 4, esses 4 termos, você tem que multiplicar eles nas diagonais. Portanto, você vai fazer na diagonal principal 1 vezes 4. Só que aqui na diagonal secundária, em vez de você somar, você vai subtrair. Portanto, é 1 vezes 4 menos 3 vezes 2. Certo? Portanto, determinante de A, nesse caso, é 1 vezes 4, 4, menos 3 vezes 2, 6. Portanto, determinante de A é igual a 2, menos 2, perdão. Agora, no caso de matriz 3 por 3, é um pouquinho mais difícil, mas também não é nada impossível, é bem simples, ó. Aqui temos uma matriz 3 por 3, certo? Se a gente for fazer igual na matriz 2 por 2, nós vamos multiplicar as diagonais, certo? Aqui e aqui. Porém, esses 4 números aqui, ó, o menos 1, 1, 3 e 1, eles vão ser meio que inúteis, né? Não dá pra fazer nada com eles. Portanto, para você conseguir calcular a determinante, o que você tem que fazer é, você copia essas duas primeiras colunas aqui, ó, pro lado. Portanto, menos 1, menos 1. 1, 1, 2, 3. E agora, o que você deve fazer, assim como no modo 2 por 2, você tem que pegar as diagonais e multiplicá-las.
Portanto, essa diagonal aqui e essa diagonal aqui. E também essa diagonal aqui, essa diagonal aqui e essa diagonal aqui. Assim nós usamos todos os termos, certo? Então tá, na diagonal da esquerda para a direita, nós vamos somar, certo? Então é menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 1 vezes 2, menos 2. Então, menos 2, mais. Menos 1 vezes 1, menos 1. Vezes 2, mais menos 2. 1 vezes 1, 1 vezes 3, 3, mais 3. Certo? Agora aqui na diagonal, na diagonal da que vem da direita para a esquerda, vamos fazer a mesma coisa, só que lembre, tem uma subtração aqui, ó, um sinal de menos. Portanto, fica 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2. Mais menos 1 vezes 1, menos 1. Vezes 3, menos 3. Aqui, menos 1 vezes 1, menos 1. Vezes 2, menos 2. Portanto, a determinante de B, nesse caso aqui, fica, vamos ver, aqui, menos 2, mais menos 2, menos 4, mais 3, fica menos 1. Menos 1, menos, vamos ver o que tem aqui, 2, mais menos 3, menos 1, mais menos 2, menos 3. Portanto, a determinante de B, nesse caso aqui, fica menos 1, menos com menos dá mais, menos 1 mais 3, portanto, igual a 2. Certo? Então, agora que já aprenderam a calcular a determinante, vamos fazer a conta para descobrir como calcula a matriz inversa. Portanto, para calcular a matriz inversa, é necessário que a matriz seja quadrada. Isso é, 2 por 2, 3 por 3 ou 4 por 4. Também é essencial que a determinante dessa matriz seja diferente de zero, porque caso ela for igual a zero, ela não existe, certo? Então vamos lá. Temos esse exemplo aqui de uma matriz 2 por 2, com os termos 2, 3, menos 1 e 1. Vamos primeiro calcular a determinante dela, certo? Então vamos lá. Lembra, a diagonal principal, 2 e 1, a gente multiplica eles, fica 2 vezes 1, certo? A diagonal secundária, a gente tem que multiplicar também. Só que, lembre, tem um sinal de menos antes, ela fica negativa. Então fica 3 vezes menos 1. 3 vezes menos 1. Portanto, a determinante dessa matriz aqui é 2 menos 3 vezes menos 1, fica menos 3. Só que como tem um sinalzinho antes, fica mais 3. Portanto, essa determinante aqui é igual a 5. Certo? Agora que você já sabe a determinante, a gente vai aplicar ela na matriz. Só que antes disso, ó, é importante você faça de novo a matriz inicial do mesmo modo, ó. 2, 3, menos 1 e 1. Essa aqui, ó, é a diagonal principal, certo? E essa aqui, ó, é a diagonal secundária, certo? Então lembre disso, ó. Principal, secundária, certo? Então, ó, na diagonal principal, você vai inverter as posições dos termos aqui. Então vai ficar 1 aqui em cima e o 2 aqui embaixo. E na diagonal secundária, você vai inverter os sinais.
Portanto, se era 3, vai ficar menos 3. Se aqui era menos 1, vai ficar 1. Certo? Então, a matriz vai ficar assim. Só que lembre, ó, você já descobriu a determinante. Portanto, a última coisa que você tem que fazer para descobrir a matriz inversa é você dividir todos esses termos aqui pela determinante, que no caso é 5. Portanto, a matriz inversa de A é igual a 1 sobre 5 menos 3 sobre 5, 1 sobre 5 e 2 sobre 5. Portanto, essa aqui é a matriz inversa de A. E normalmente, quando ele pedir a matriz inversa de qualquer matriz, ele vai colocar a letra da matriz, assim, o que representa a matriz, no caso A aqui, A menos 1. Menos 1 é a matriz inversa. Portanto, nesse caso, a matriz inversa do A é igual a 1/5 menos 3/5, 1/5 de novo e 2/5. E assim você descobre a matriz inversa. Muito obrigado. Bom, gente, então vamos para os exercícios. O primeiro é bem simples, então vamos lá. Sejam as matrizes A e B, sendo A uma matriz 3×2 e B uma matriz 2×2, determine A vezes B. Sempre lembrando que A vezes B é diferente de B vezes A, ok? Então, vamos lá, resolução. Bom, então você monta aqui a matriz A vezes a matriz B. E a primeira coisa que você faz antes de multiplicar uma matriz pela outra é ver se o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz. Por quê? Quando você for multiplicar, você vai multiplicar assim, em forma de chuveirinho. Então, essa linha multiplica essa coluna e essa linha multiplica essa coluna. Então, vamos lá, fazer o cálculo. Aqui, 2 vezes 1, 2, mais 3 vezes 3, 9. 1 vezes 1, 1, mais 1 vezes 3, 3. 2 vezes 2, 4, mais 3 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 2, mais 1 vezes 0, 0. 2 vezes menos 1, menos 2, mais 3 vezes 4, 12. E 1 vezes menos 1, menos 1. Mais 1 vezes 4, 4. E aí, para descobrir a sua matriz final, o produto, é só somar essas contas que ficaram por fazer. Então, 11, 4, 4, 2, 10 e 3. Mas e B vezes A? Por que é diferente? Bom, gente, então a primeira coisa que a gente vai fazer quando for multiplicar uma matriz pela outra é sempre checar se o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz. Como não é, quer dizer que essa matriz não existe. Por que que não existe? Porque na hora que você for multiplicar aqui, vai ficar faltando uma linha. Então, não vai ter como multiplicar.